Boa noite, meu nome é Pedro Felipe. Hoje meu grupo vai falar sobre efeitos do bioestimulante na nutrição vegetal. Meu grupo é composto pelo Augusto Ribeiro, Bruno Eleutério, Gabriel Rios, João Vitor de Souza e eu, Pedro Felipe. Bom, o que são bioestimulantes agrícolas? São aditivos de fertilizantes de origem biológica ou biologicamente derivados que podem ser usados na produção agrícola para aumentar o crescimento, a saúde e a produtividade das plantas. E como que eles podem conseguir isso? Auxiliando na melhoria da eficiência do uso de nutrientes, ajudando as plantas a tolerar estresses abióticos como calor, frio, seca e excesso de água, melhorando os atributos de qualidade como conteúdo nutricional, aparência e período de prateleira. O termo bioestimulante agrícola abrange um grupo diverso de tecnologias de produto e pode incluir inoculantes bacterianos ou microbianos, materiais bioquímicos, aminoácidos, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, extratos de algas marinhas e muito mais. Eles podem ser usados para completar e melhorar as práticas agrícolas e insumos agrícolas existentes. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno e, dando continuidade, eu trouxe aqui pra gente os bioestimulantes no mercado. Apesar de toda a discussão sobre o conceito de bioestimulantes e o seu real efeito na cultura, já existe uma grande variedade de produtos disponíveis. No Brasil, por exemplo, existe um produto formulado a partir de aminoácidos e fermentação biológica com ação bioestimulante, que resultam em maior crescimento e produtividade da cultura. No mundo, a maioria dos produtos comercializados como bioestimulantes foram formulados a partir de aminoácidos, peptídeos e extratos vegetais. Dessa forma, os bioestimulantes estão distribuídos por muitos regulamentos e podem ser incluídos dentro de diversos químicos, biológicos e até mesmo fertilizantes, o que dificulta no método de avaliação da sua eficácia. A história dos bioestimulantes ainda está no começo e seu futuro é muito promissor. Para isso, é necessário uma compreensão ainda mais profunda da fisiologia das plantas e de sua interação com as moléculas e os micro-organismos. Aqui eu trouxe para a gente um exemplo do Azospirillum brasilense, que é uma bactéria fixadora de nitrogênio que foi descrita pela primeira vez aqui no Brasil. Boa noite, meu nome é Gabriel e eu vou dar continuidade falando sobre os efeitos positivos dos bioestimulantes. O primeiro é que aceleram e uniformizam a germinação. Então, os bioestimulantes têm essa qualidade que é potencializar a genética da semente, então melhorando a sua germinação e, consequentemente, a qualidade da semente de forma geral. Favorecem o equilíbrio hormonal. Ocorre também o aumento da síntese de hormônios e compostos fenólicos. Ocorre também o aumento da qualidade dos produtos, carboidratos, proteínas, lipídios. Isso depende do produto final, né, da planta, seja ela uma planta de milho focada mais em carboidratos, seja uma planta de soja focada em proteínas, ou amendoim, que é focado em lipídios, de forma geral, né? O aumento da taxa fotossintética, os bioestimulantes, eles vêm aí para a planta ser mais, conseguir assim uma nutrição melhor e se desenvolver de forma melhor também. Então, a sua área vegetativa acaba tendo um aumento relevante. Então, ocorre também o aumento da taxa fotossintética. Isso é bom, isso é uma parte muito boa, porque aumenta ali a fotossíntese da planta, né? Estimula a divisão, diferenciação e alongamento celular. Estimula o desenvolvimento das raízes e parte aérea. Há bioestimulantes que são mais focados para raízes e tem aqueles que são focados para parte aérea. E tem o meio termo, né, que ajuda tanto nas raízes quanto na parte aérea. Temos aqui alguns tipos de bioestimulantes, que são ácidos, extratos, micro-organismos benéficos, aminoácidos e peptídeos e as enzimas.
E um dos tipos de bioestimulantes é o extrato de algas marinhas, que são obtidos a partir de algas vermelhas, verdes ou marrons. Eles são ricos em compostos bioativos, como os aminoácidos, vitaminas, minerais, polissacarídeos, fitohormônios, entre outros. E os bioestimulantes podem estimular, então, o crescimento, a nutrição, a resistência e qualidade da planta. Boa noite, meu nome é Augusto e agora eu vou dar continuidade falando sobre bioestimulantes não microbianos, que no caso são ácidos úmicos e ácidos fúvicos. Bom, eles são compostos orgânicos presentes na matéria orgânica do solo, resultantes da decomposição de materiais vegetais e animais. Bom, e eles melhoram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Eles também proporcionam aumento da capacidade de troca catiônica, uma melhora na retenção de água e nutrientes, um aumento da atividade microbiana e etc. Bom, agora com relação a micro-organismos benéficos. Eles são bactérias, fungos ou outros micro-organismos que podem estabelecer relações simbióticas ou mutualísticas com as plantas, promovendo o seu crescimento e a sua saúde. Eles podem atuar como fixadores de nitrogênio, solubilizadores de fósforo, produtores de hormônios, antagonistas de patógenos e etc. Boa noite, meu nome é João Vitor e eu vou falar agora um pouco sobre os bioestimulantes à base de aminoácidos e peptídeos. Mas para começar falando sobre essas moléculas, é importante saber do que elas são formadas. Os aminoácidos são moléculas formadas por um grupo carboxila e um grupo amina. Já os peptídeos são formados pela união de dois ou mais aminoácidos. Essas moléculas elas são orgânicas e compõem as proteínas. E essas proteínas são essenciais para o funcionamento das células das plantas. Essas moléculas atuam como precursores de hormônios, de enzimas, de pigmentos e de defensivos. E essas moléculas elas podem atuar como quelantes para os nutrientes, facilitando assim a absorção e a translocação dos mesmos pelas plantas. Bom, agora falando um pouco sobre os bioestimulantes à base de enzimas, são proteínas que catalisam reações químicas no metabolismo das plantas, isso é as enzimas. E elas podem atuar em processos como a fotossíntese, a respiração, a síntese de compostos orgânicos, a degradação de compostos inorgânicos e até entre outros. Ela também vai aumentar a eficiência e a velocidade das reações, reduzindo assim o consumo de energia que a planta vai gastar e também de nutrientes. Bom, e o que a gente pode concluir com esse trabalho é que os bioestimulantes promovem o aumento do sistema reticular. Consequentemente, vai aumentar a absorção dos nutrientes. E também pesquisas mostram que esses bioestimulantes apresentam benefícios em diversas culturas. E além disso, tem dados que apontam que esses usos de bioestimulantes não substituem a utilização de fertilizantes químicos, porém, vai sempre contribuir para a redução do seu uso. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.